Olá, amigos e amigas, que Deus nos abençoe, nos ampare e que a gente possa ter momentos de reflexão e de aprendizado. Que Jesus possa abençoar os nossos bons propósitos, estarmos reunidos em Teu nome, já que, segundo Ele próprio, nos assegura que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em nome dEle, Ele também aí estaria. E aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus para continuar o assunto que iniciamos na semana passada, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós falamos do item 1 ao item 3, né? E no qual Jesus começa com uma indagação dos comentários que rondavam sobre ele nas cercanias, onde ele estava, na época Cesareia de Filipe. Então os discípulos disseram: olha, dizem que tu és Elias ou Jeremias ou um dos profetas ressuscitados. E Jesus falando assim: não, e vós, referindo-se ao discípulo, quem dizeis que sou? Simão, então, adiantando-se aos discípulos, aos demais discípulos, revela: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus já diz para ele o seguinte: não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Repetindo o que nós houvéramos falado na semana passada, que Simão foi intuído recebendo uma revelação divina, já que não foi o convívio com Jesus, né, nas pregações que Jesus fazia, ele o acompanhava, que o assegurava da origem e da divindade de Jesus. Mas não foi assim. Muitos discípulos que conviveram com Jesus não entendiam exatamente como ele era e quem ele era, né? Nós vemos como exemplo Tomé. E aí eu gostaria de abrir um parênteses e pedir desculpas pelo equívoco que foi cometido na semana passada. Quando nós iniciamos essa narrativa, nós nos referimos a Tomé, que mesmo Jesus tendo apregoado desde sempre que ele ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte, né, Tomé não acreditou. Foi preciso que ele apalpasse as chagas de Jesus para que ele se certificasse que Jesus realmente havia ressuscitado. E no decorrer da nossa narração eu troquei o nome de Tomé por Moisés. Então não foi Moisés, Moisés foi bem anterior a Jesus. Quem não conseguiu crer somente, mas teve que testificar a ressurreição de Jesus foi Tomé. Então, desfeito esse equívoco, nós voltamos à nossa questão de hoje. Por que o povo naquela época insistia em dizer que Jesus poderia ser um daqueles profetas ressuscitados? Já que todos eles tinham sido mortos, morreram, né? E Jesus jamais poderia ser um deles, porque Jesus foi concebido, teve a sua infância, né? E nós entendemos como ressurreição seria a volta à vida do corpo que acaba de morrer, ou que fora morto, não é isso? Uma pessoa que morre e muitas das vezes retorna à vida. Então, isso, muitas das vezes não, pouquíssimas ou nenhuma vez isso acontece, a não ser nos casos que não houve a morte total. Nós temos aqui como exemplo a chamada catalepsia, em que as pessoas apresentam diminuem todos os sinais vitais, né? E que é confundido como se houvesse morte, quando na verdade não existiu a morte completa. A morte completa seria o desencarne, ou seja, o abandono do espírito daquele corpo que não lhe serve mais como veículo. E a ciência prova para nós que a ressurreição é totalmente inviável, totalmente impossível, né? Já que um corpo, quando ele não tem mais a presença do espírito, não tem mais a presença da vitalidade, né? Quando hoje nós chamamos, os médicos chamam de morte clínica, né? Quando os órgãos não vão funcionar mais e que ele está caminhando cada vez mais para a falência múltipla, falência total dos órgãos, né? Então, quando existe essa morte clínica, quando ela é decretada e quando ela finalmente acontece na sua totalidade, esse corpo não tem mais como retornar à vida, pois que entra logo a seguir em estado de decomposição. Até mesmo antes de ser enterrado, a gente já começa a sentir a decomposição do corpo, né? Então, por que então as pessoas insistiam em dizer que Jesus poderia ser um daqueles profetas? Foi a questão que nós deixamos na reunião passada.
O item 4 começa com Kardec fazendo a seguinte comparação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então aí já temos a resposta. O que eles acreditavam ser ressurreição era, na verdade, reencarnação. O que é reencarnação? O corpo morre, né? O espírito, essa parte que sobrevive ao corpo, ele habita um novo corpo para cumprir uma jornada diferente. Então, naquela época, o que o pessoal chamava de ressurreição era, na verdade, reencarnação. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte. Então, os saduceus eram os materialistas daquela época. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu início, após o índice, tem um chamado, uma introdução. Na introdução, tem a característica de cada povo, os judeus, saduceus, samaritanos, publicanos e por aí vai. Quem que tiver a maior curiosidade é só buscar no Evangelho esses apontamentos. Então, nós chegamos ao primeiro item. O que eles acreditavam, que chamavam de ressurreição, era reencarnação. Aí as pessoas vão falar, senhora, mas por que não chamavam de reencarnação? Porque não estava naquela época, esse nome, esse vocábulo não existia na época, né? Então eles acreditavam que ressurreição era reencarnação. Por isso que Jesus poderia ser um daqueles profetas não ressuscitados, mas reencarnados. Ou seja, o espírito que habitaram um corpo de um profeta, ou do Jeremias, ou Elias, né, poderia voltar agora no personagem Jesus. Por isso que eles acreditavam que Jesus poderia ser um desses profetas reencarnados, não ressuscitados, como as pessoas costumavam crer. Então a ideia de reencarnação sempre existiu no povo hebreu. Ela só foi extinta, né, muitos anos depois, se eu não me engano, no ano 425, por um concílio não oficial da Igreja Católica, por vontade de um rei que vigia na época, que reinava na época, e que não queria que fosse adotado, ou que fosse proclamado, ou que fosse continuado a crença na reencarnação. Então ele exigiu que se reformasse as escrituras, né, e não houvesse mais a crença na reencarnação. Aquele que acreditasse na reencarnação seria tido como um herege, como aquele que não estava seguindo normalmente as escrituras. E a nossa pergunta, ou nossa afirmativa, tem total respaldo na Bíblia, quando Jesus fala assim, em verdade Elias já veio e não o reconheceram. E a Bíblia está dizendo, então as pessoas entenderam que era de João Batista que ele havia falado. Então Jesus nos assegura que João Batista tivera sido Elias numa encarnação passada e na verdade voltou depois como João Batista para continuar a sua missão. E tem mais ainda que nós vamos abordar na próxima reunião, né? Porque não vai dar tempo de falar tudo, porque o item vai do 4 ao 17, vai ter muita coisa. Então nós vamos falar da própria... Hoje nós estamos fazendo aquele enigma que ficou na semana passada. Por que as pessoas confundiam Jesus com qualquer um dos profetas? Porque achavam que Jesus poderia ser a reencarnação daqueles profetas. Hoje, no personagem Jesus, continua numa tarefa de mostrar ao homem o caminho através do Evangelho, que foi proclamado e vivido intensamente por Jesus, quando ele coloca a maravilhosa síntese para nos servir de guia e farol, amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a proclamação de todo o amor que o cristão deve ter por si e pelo próximo, em última instância, ou em primeira instância, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem não ama o próximo não ama a Deus, porque o próximo é uma criatura de Deus. Então, se nós quisermos amar a Deus, devemos amar o nosso próximo, fazendo todo o bem que gostaríamos de receber também, caso estivéssemos necessitados. Muita paz a todos. Na próxima reunião continuaremos a nossa conversa, falando mais detidamente do tema reencarnação. Muita paz a todos.